Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que esta lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixa os portugais morrerem a língua. Minha pátria é minha língua, fala mangueira. Portulácio, Sambódromo, os América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Flor do laço, Sambódromo, os América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas e o falso inglês relaxe dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? 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 Vamos na veluda de São Tchu de Carmen Miranda. E que o Chico Buarque de Holanda nos resgate em checkmate. Explique-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo. Sejamos o lobo do homem. Lobo do homem. Adoro nomes. Nomes em âmbito de coisas como rame, imã. Nomes de nomes como Scarlett Moon de Chevalier, Glauco Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé e Arrigo Barnabé. Flor do laço, Sambódromo, os América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Flor do laço, Sambódromo, os América Latina em pó. O que quero que pode essa língua? Incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer Azevedo. E o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho madre, quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho madre, quero frátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho madre, quero frátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura. Samba rap, chiclete com banana. Será que ele está no Pão de Açúcar? Tá crowd, bro, você e tu lhe ama. O que é que te faço, nego? Bate arigato, arigato. Nós, canto, falamos como quem inveja negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livros, discos, vídeos, a mancheia. E deixa que digam, que pensam, que falam. Oi, meu nome é Aline Lopes, sou aluna no Inter, curso segunda licenciatura em Letras pelo Polo de Marília, São Paulo. Meu RU é 3640632 e esse é o meu estágio híbrido modalidade extensão ensino fundamental anos finais. Bom, chegamos no vídeo 3, tá? No nosso terceiro vídeo, e hoje eu vou falar sobre as variantes da nossa língua. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua, que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. No Brasil, por exemplo, essas variantes são percebidas nos diversos dialetos existentes, como o mineiro, o carioca, o gaúcho, o baiano, o pernambucano, o sulista, o paulistano, entre diversos outros. Nessas reinvenções, surgem as variações, que envolvem diversos aspectos históricos, sociais, regionais e de estilo. Isso faz com que cada grupo social de diferentes ocupações, faixas etárias e regiões criem o seu próprio dialeto, que é a sua forma de comunicação coloquial. Assim, é possível perceber que as variações linguísticas estão presentes nas comunicações verbais das pessoas em diferentes partes do mundo.
A variação diatópica ou regional é aquela que ocorre em virtude das diferenças geográficas entre os falantes. Ela pode acontecer tanto entre regiões de uma mesma nação, por exemplo, Rio de Janeiro e Goiás, quanto entre países que compartilham a mesma língua, como Estados Unidos e Inglaterra, e Brasil e Portugal. A relação de proximidade linguística decorre do processo de colonização, que resultou na imposição de um novo idioma dos habitantes das terras além-mar. Embora a língua portuguesa foi e continua sendo oficial, ela se distanciou em vários aspectos daquela empregada na Europa, tendo em vista que tivemos a influência de diversas línguas, não só dos indígenas, mas também dos povos estrangeiros, como os diversos grupos étnicos africanos. Assim como há variações entre Portugal e Brasil, no nosso território, em razão da dimensão continental e da pluralidade cultural, o uso da língua é modificado conforme a região. Por exemplo, algumas variações da palavra menino são guri, piá, garoto, dentre outras também. Depende da região onde você se encontra. Também percebemos que algumas regiões fazem uso maior do pronome tu, enquanto outras usam você, o que implica toda uma transformação sintática. Há quem defenda que o brasileiro deve ser poliglota do próprio idioma. Isso porque, por meio das variações linguísticas regionais, uma palavra pode ter um nome completamente diferente em várias localidades do mesmo país. Um exemplo seria a mandioca. Alguns lugares dizem mandioca, outros dizem macaxeira e outros aipim. Nós, brasileiros, falamos uma única língua em todo o país. Mas o português que se fala no sul pode ser bem diferente do que ouvimos no norte do Brasil. O que explica a origem de tantos sotaques num só território? É o que mostra a repórter Glauciene Lara na terceira reportagem da série sobre a língua portuguesa. O Nordeste inteiro tem um sotaque só? O cearense, o paraibano, o rio-grandense, que é o potigão, a maioria é bem idêntico, né? Isso varia muito. O nordestino tem umas palavras assim bem estranhas que a gente às vezes não entende. Mas essas variações locais não impedem que aquela região toda seja considerada como uma área dialetal brasileira, com algumas marcas. Ô, que bichinho é esse? Então tem vários idiomas, a Bahia tem vários sotaques. Acarajé veio da África com o nome de acará. Como aqui no Brasil a língua é mais solta, se chama acarajé. O sotaque do Piauí, o pessoal troca muito o V pelo R. Lá vai chamar velho, chama rei, alguma coisa assim, entendeu? Vai dar, vai dar. A gente fala oxente, bichinho, ocê, muita gente fala assim. Lá em Pernambuco nós tivemos a invasão holandesa, então isso deixou uma marca. Aqui nós falamos Taguatinga e eles pronunciariam Taguatinga. O sotaque de Natal é meio cantado, né? Tia, painho, mainha, meio arrastado. O pessoal fala meio cantando, é bonito, eu gosto. Jerimum é como os nordestinos chamam a abóbora. Mandioca no Nordeste é macaxeira e no Rio é aipim. Você vai ter gírias regionais, você vai ter palavras criadas que servem só a determinada região, que não se espalham. Só tem mania de falar que lá é o inglês do cearense, pra onde to high, da onde to rain, é assim, parecido. Sai do meio, negrada, é uma coisa assim, né? Um linguajar do Nordeste. E o Norte? Fácil descobrir se uma pessoa nasceu na região Norte só pela fala? Em Rondônia parece que não. Tem muitas misturas, né? De regiões lá, porque vai gente de todo lugar também, né? No Pará, o vocabulário é bem exótico. Tem umas gírias locais que são muito características, né? Se fala muito égua para qualquer tipo de exclamação, né? Égua quando as coisas estão boas, égua quando vê alguma coisa interessante ou muito legal.
A variação diacrônica ou histórica tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões simplesmente deixam de existir, outras novas surgem e algumas se transformam com a ação do tempo. Um clássico exemplo da língua portuguesa é o termo você. No português arcaico, a forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, que devido às variações inicialmente sociais, passou a ser mais usado frequentemente como vós-mecê. Quem nunca viu aí uma novela onde as pessoas falam vós-mecê? Com o passar do século, essa expressão reduziu-se ao que falamos hoje como você, que é a forma incorporada pela norma padrão da língua portuguesa. E a gente vê até em contextos informais que as pessoas usam apenas o final, né, da palavra, se referindo à pessoa como se. Você viu aquele filme ontem? Você viu aquela notícia? Ou até da forma mais escrita, como a gente manda lá no WhatsApp, uma mensagem para um amigo, com a simples abreviação VC. Mas lembrando que essas duas últimas formas não fazem parte da norma padrão da língua portuguesa. Outras mudanças comuns são as grafias, as quais as reformas ortográficas costumam regular. Assim, a partir de 2016, a palavra consequência passou a ser escrita sem o trema. Do mesmo modo, a palavra fase, que hoje é escrita com a letra F, devido à reforma ortográfica de 1911, sendo que antes ela era escrita com PH. Vale ainda comentar a respeito das palavras que deixam de existir ou passam a existir. Isso acontece frequentemente com as gírias. Se antes os jovens costumavam dizer que algo era supimpa ou que aquele broto era um pão, hoje é mais comum ouvir algo do tipo da hora, ou aquela mina é mó gata, ou outras até mais atualizadas nesse momento, né? As variações sociais ou diastráticas são as diferenças de acordo com o grupo social do falante. Embora tenhamos visto como as gírias variam histórica e geograficamente, no caso da variação social, a gíria está mais ligada à faixa etária do falante, sendo tida como linguagem informal dos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser faladas pelos mais novos. Por exemplo, um dia o meu sobrinho chegou para mim e perguntou: tia, eu tô chavoso? Eu fiquei um tempinho tentando entender o que chavoso queria dizer, o que representava a palavra chavoso. Aí eu perguntei e ele olhou pra mim com uma cara meio de espanto. Tipo assim, você não sabe o que quer dizer isso? E depois ele me explicou que seria como: tia, eu tô bonito, eu tô bem vestido, né? E hoje essa gíria já deve ter se atualizado ainda mais. Eles já devem falar outra coisa que eu também tô por fora. Ainda tem as expressões informais, ligadas a grupos sociais específicos, como os surfistas e os skatistas. Um grupo de futebolista, por exemplo, pode usar a expressão carrinho, com um significado específico dentro do futebol, que pode não ser entendido por outro falante que não goste de futebol. Eu, por exemplo, não tinha me atentado ao termo carrinho dentro do futebol. Porque eu não entendo e eu não vejo, eu não gosto. Então, essa palavra não fazia sentido pra mim. E também pode ser entendido de uma maneira diferente por uma criança, porque pra ela carrinho é aquele brinquedo com 4 rodas onde ela brinca. Algumas profissões também influenciam bastante nas variações sociais por meio dos termos técnicos, os chamados jargões. A linguagem dos médicos, por exemplo, é diferente das linguagens dos advogados.
Também temos aquelas diferenças relacionadas ao sexo. Por quê? A forma como os homens conversam com seus amigos é diferente da forma com que as mulheres conversam com as suas amigas. As variações estilísticas ou diafásicas são as de estilo, né, que remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões da linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou a despreocupação com seu uso. O uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Na fala, o tom da voz acaba tendo um papel muito importante também. Assim, o vocabulário e a maneira de falar com os amigos provavelmente não serão os mesmos de uma entrevista de emprego, e também serão diferentes daqueles usados para falar com os pais e os avós, né? Ou seja, quando você vai para uma entrevista de emprego, você já se veste de uma forma mais adequada, mais séria, uma postura mais correta, e você fala de uma maneira mais séria, prestando atenção nas suas palavras, conversando com um tom de voz bem calmo, assim, bem sério, já que é diferente de quando você fala com seus amigos, que você está mais à vontade, você fala de uma maneira mais informal, senta mais despreocupadamente, porque você está num ambiente formal, né? E essas variações estilísticas respeitam a situação da interação social, levando-se em conta o ambiente e a expectativa dos interlocutores. Bom, é isso. Chegamos ao fim do nosso terceiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, curtam e comentem para ajudar a validar o meu estágio, tá? Vou ser muito grata a todos vocês. E muito obrigada por terem ficado até aqui. E um grande abraço e até o próximo vídeo, que vai ser postado amanhã. Curiosidades sobre os dialetos brasileiros. Dialeto caipira. O dialeto caipira é uma das formas da língua portuguesa com registro de fala no sul de Minas Gerais, sul de Goiás, zonas rurais do sul do Rio de Janeiro, interior do estado de São Paulo, leste e sul do Mato Grosso do Sul e norte do Paraná. Tem como principal descendência o tupi, que foi a língua habitual dos primeiros habitantes das regiões, onde atualmente o dialeto caipira está difundido. Esse dialeto possui adaptações de fonemas no dígrafo LH, que são pronunciados com som de I, como ocorre em milho, que se torna mio, e filho, que se torna fio. Dialeto da Serra Amazônica, também chamado de dialeto do Arco do Desflorestamento, sendo também conhecido por sotaque dos migrantes. É muito usado no sudeste do Pará, no sudoeste do Maranhão, no norte do Mato Grosso, em Rondônia e Tocantins. É uma forma de comunicação diferente do dialeto tradicional da Amazônia, por ter uma pronúncia e vocalização mais próximas do caipira e do sertanejo. Uma das características é a forte pronúncia da letra S, semelhante à fala paulista. Dialeto carioca. O dialeto carioca é típico da região metropolitana do Rio de Janeiro e de outras cidades do interior fluminense. Esse dialeto apresenta semelhanças com o português lusitano, como, por exemplo, a pronúncia do S chiado e as vogais abertas. Sua origem vem dos dialetos africanos, falados pelos escravos, que representavam a maioria da população carioca durante o período colonial. Dialeto mineiro. Também chamado de montanhês, esse dialeto é falado no estado de Minas Gerais, sendo que a região do Triângulo Mineiro recebeu influência das variações linguísticas do Rio de Janeiro e do dialeto caipira, enquanto a região central do estado desenvolveu o seu próprio modo de falar. Dialeto sulista. Esse dialeto é muito comum no estado do Paraná,
nas regiões centrais e leste do estado de Santa Catarina e no norte e noroeste do Rio Grande do Sul. O dialeto sulista é caracterizado pela harmonia e redução vocálica. Em alguns locais da região sul, é marcado pela pronúncia das consoantes nasais, que estão no final de uma sílaba, e pronúncia da vogal E ao final de palavras, quando na maior parte do Brasil pronuncia-se com I.